Olá, gente, tudo bem? Tem um tempinho que a gente não aparece por aqui. Eu estou investindo um tempo e um esforço enorme aí para fazermos um curso de escatologia, né? Falando sobre os finais dos tempos, tudo num prazo mais curto. A gente tem um curso aí de 36 horas, eu estou enxugando ele para colocar as coisas mais essenciais, mais estruturadoras da nossa fé, né? Em 12 horas. Mas eu queria deixar uma mensagem hoje que Deus tem falado muito no meu coração, tá? Aqui para vocês hoje. A gente depois vai fazer uma live para conversar sobre essa mensagem e ela tem o seguinte título: Você tem uma carreira de vida proposta, tá? Nós temos uma carreira de vida proposta por Deus para nós, tá? Ela envolve um chamado com promessas, ela envolve o propósito de Deus para as nossas vidas. Tá? Em outras palavras, existe um processo de Deus em nós para que a gente possa cumprir bem essa carreira. Esse processo é um processo que envolve transformação, envolve cura das nossas emoções, do nosso homem interior, envolve amadurecimento com o passar do tempo e a vida com Deus. A gente vai amadurecendo, ganhando maior discernimento para a vida, né? E, enfim, é um crescimento espiritual, né? Nós temos nesse processo uma construção de Deus em nós. Nós somos uma pedra viva na casa de Deus, nós somos uma construção de Deus, né? Como pessoa individual e como igreja de Jesus Cristo. Então vamos começar abrindo esse texto aqui de Hebreus 12, nos versos 1 e 2, que diz assim: Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus, né? Esse é um texto maravilhoso, que inclusive eu queria já te dar um toque, tá? Que eu estou deixando um PDF, tá lá na descrição, né, dessa mensagem aí no YouTube. Então na descrição você vai achar o acesso, um link para o PDF com toda esta mensagem, com o esboço da mensagem, para que você possa acompanhar com maior facilidade, tá? Então, vamos lá. Esse texto aqui nos chama a atenção para 4 pontos fundamentais, né, de como correr esta corrida de Deus, né? Esta chamada, veja, numa competição, quem gosta de correr, quem tem essa prática, né, curte, veja, se você tem alguma dificuldade para correr, tênis não está adequado, você não entendeu, você não se treinou para aquele tempo de corrida, para aquela distância de corrida, você não teve um condicionamento adequado, você está com alguma lesão, com alguma coisa, tudo te atrapalha, te impede a corrida. Então, quanto mais você se adequa na corrida, mais você flui com facilidade, tem chance de ter a melhor performance, o melhor desempenho nessa corrida, tá? Então, aqui, essa tradução que eu li, ela fala de carreira, tem outras que falam de corrida, né? E esse mesmo texto, ele fala, né, de corramos com perseverança, né, a carreira que nos está proposta. Então, veja o seguinte, são 4 pontos fundamentais que são destacados aqui, né? Primeiro, desembaraçar de todo peso. O segundo ponto é o desembaraçar do pecado que nos assedia tenazmente. Vamos falar sobre isso, ponto a ponto. O terceiro é correr esta corrida ou esta carreira com perseverança. Sem perseverar, você não chega a lugar nenhum. E, por último, nós temos aqui o manter o olhar firme em Jesus, olhando para Jesus. Quer dizer, eu corro sem perder o foco olhando para outras coisas, eu tenho que olhar para Jesus, tá? Então, a primeira coisa que nós vamos estar falando aqui é sobre esse desembaraçar dos pesos. São 4 características
de uma boa corrida, um bom desempenho, fazem parte do nosso processo. Primeiro, desembaraçar dos pesos. Veja, pesos não são pecados, não são coisas ilícitas diante de Deus, não são coisas que contrariam, né, uma vida santa, tudo, mas são coisas que nos atrapalham. Se você vai correr e você leva uma mochila, você não vai correr bem. Se você vai correr e você está com um uniforme, uma roupa inadequada, muito pesada, qualquer peso atrapalha. E na nossa vida pessoal, na nossa vida espiritual, na nossa alma, muitas vezes, nós carregamos muitos pesos. E a gente precisa se desembaraçar. Qual o significado dessa palavra? Nós estamos embaraçados com ela, como um nó, como um laço, está pesado, está, né, tá preso. Então a gente precisa, solta, né? Tira esses pesos, tira essas coisas que estão nos atrapalhando tanto, nos prendendo, né? De forma demasiada na vida. E quando falamos de peso, não estamos falando de pecados, nós estamos falando de coisas que podem ser lícitas, mas às vezes, veja, muitas vezes nos tornamos refém dos nossos sonhos, tá? A gente tem projetos demais, coisas demais, ficamos ocupados demais com aquilo, queremos crescer demais e de repente eu sou um refém daquele sonho. Eu já não tenho aquela sintonia com o mover de Deus na minha vida, com uma direção de Deus. Não, eu estou andando meio no escuro e cheio de dúvidas, de questionamentos, mas fazendo muitas coisas, né? E nem sempre a ação é uma ação boa, é uma ação direcionada, é uma ação na luz, né? Muitas vezes são ações nas trevas, sem discernimento, sem visão, né? Pesos, nós estamos falando também de excesso, por exemplo, de mídia, de internet, né? Mídias sociais, excesso de lazer, de esporte, às vezes e tanto na academia. Veja, academia é uma benção, nós temos que guardar nossa saúde, nosso corpo, mas tem gente que às vezes fica viciada, porque ela gera aquela serotonina, endorfina e tal, e a pessoa fica viciada nessa geração desses elementos que nos dão uma sensação tremenda de bem-estar e duram bastante tempo, e eu começo a viver gastando tempo demais com aquilo. Então isso é bom, é importante, mas cuidado com os excessos, né? A moderação é um grande remédio para quase tudo em nossas vidas, tá? E aí a gente tem a questão de às vezes comer demais, beber demais, né? Perder o controle, a novela demais, confiar demais nos nossos títulos, na nossa própria força, na nossa capacidade, na sabedoria humana, confiar demais nos bens materiais. Eu tenho uma reserva, confiar demais, né, naquele DNA de sangue azul, né? Eu venho de uma família boa, tenho condições e tal, confiar demais na própria capacidade. Não, eu falo muito bem, eu sou eloquente, minhas mensagens são poderosas, né? E eu queria ler aqui com você Filipenses 3, a partir do verso 3. Está escrito assim: pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. E Paulo explica o que quer dizer com essa confiança na carne, dizendo o seguinte: embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo, tá? Então veja essa arrogância da capacidade, dos títulos, dos diplomas, do estudo, muitas vezes nós colocamos isso na frente. E Paulo diz: olha, eu tenho muitas razões para confiar na carne, mas eu abro mão de tudo isso.
Então, essa concessão não é pela minha eloquência, não é pela minha capacidade, não é pela minha visão, não é porque eu sou empreendedor, não é porque eu sou o que for, não é porque eu sou ultra, mega blaster inteligente, não. É pela graça de Jesus Cristo na minha vida que o poder de Deus flui e as coisas acontecem. Então, eu preciso me desembaraçar desses pesos. Estou dizendo que estudar é ruim? Claro que não. Estou dizendo que ir para a academia é ruim? Não. Estou dizendo que é pecado assistir Netflix? Não. Mas todos os excessos nos atrapalham. Tudo que é sem moderação é peso. Ocupa tempo demais da nossa vida. Tempo que poderíamos estar direcionados na luz, na vontade de Deus, naquilo que Deus tem para nós, em ouvir mais dele, aprender mais com ele, entender mais a vontade de Deus para nós. Tá? Então, Paulo, por exemplo, numa de suas cartas, ele fala o seguinte: olha, quando eu estive entre vós, eu estive em fraqueza, em humildade, né? Eu não me baseei em sabedoria humana, nem na eloquência, eu me baseei apenas na cruz de Cristo, para que a fé de vocês não se baseasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus, no poder do Espírito Santo em nós. Então, esse é o primeiro e fundamental desembaraço, né? A primeira das 4 marcas, né? De uma carreira de vida abençoada, uma vida espiritual dentro da direção de Deus. A segunda, né, é desembaraçar dos pecados. Então, esse desembaraçar dos pecados é uma coisa muito forte, tá? Muito importante nas nossas vidas. Tá? Por quê? Porque a razão do afastamento de Deus, da separação entre Deus e o homem, foi o pecado. O pecado é viver sem Deus, o pecado é não ouvir a Deus, o pecado é a desobediência, né? E esse afastamento de Deus nos leva à desobediência cada vez maior. Então, quando a gente se aproxima de Deus e da palavra, a palavra nos limpa, a palavra nos purifica, a oração nos aproxima de Deus, a gente aprende a ouvir, a discernir melhor a voz de Deus. Quantos testemunhos de homens de Deus eu vi que seguiram um destino, um caminho, e depois de muito tempo perceberam o chamado de Deus para mim não era esse. Eu não estava ouvindo, eu estava sentindo, estava indo nas minhas emoções, nas minhas percepções, na minha lógica, né? No meu pecado de arrogância, de soberba, de separação de Deus. Tá? Então, o pecado me impede de crescer, ele me atrapalha. E às vezes a gente fica anos ou até mesmo décadas presos em alguns pecados. Pecados de pornografia, pecados de adultério, pecados de vícios, pecados de compulsões, pecados de mentira, pecados de ansiedade, pecados de incredulidade, um monte de coisas que nos afastam, nos impedem o crescimento, tá? Nos impedem de ouvir, nos tiram aquela sensibilidade, aquele discernimento para viver a vida, a carreira que Deus nos propôs, aquilo que Deus preparou com tanto carinho, tanto cuidado para nós, tá? E às vezes a gente fica, então, acomodado com a não transformação. Essa é a pior coisa, né? A Bíblia chama isso de a consciência cauterizada, né? A gente fica acomodado com a não transformação. Tá tudo bem, a gente não muda, não cresce, mas tá tudo bem, né? Continua nessa mesma batida. O pecado interrompe ou atrasa a carreira que nos está proposta, tá? O pecado é como uma lesão que atrapalha um atleta de correr. Um atleta começa a ter dores no joelho, ele não consegue, ele corre durante um tempo, daqui a pouco está doendo, está atrapalhando. O pecado é como essa dor, o pecado é como essa lesão, o pecado é como algum espinho no nosso corpo, alguma coisa que está realmente nos prendendo. E quando a gente fala do corpo, estamos falando de coisas físicas, mas quando falamos de pecados, às vezes são coisas espirituais, são coisas dentro da nossa alma, tá? Em João 11, de 6 a 9, está escrito assim: quando, pois, soube que Lázaro estava doente,
Ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: mestre, ainda agora os judeus procuram apedrejar-te e voltas para lá? Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Então, eu estou usando aqui, nesse tema, esse texto, essa história da ressurreição de Lázaro. Informaram a Jesus: Lázaro está doente, por favor, vem para cá, né? Vem orar por ele, a doença está grave, né? E Jesus ouviu da doença, mas ele não se precipitou. Ele só foi para lá 2 dias depois, ele sabia que Lázaro ia morrer. Por que Jesus não se precipitou? Porque Jesus sempre ouve do Pai. Então ele estava aqui como um homem na terra e ele precisava ouvir do Pai uma direção. A Bíblia diz que ele foi ungido com o Espírito Santo de Deus para fazer essas obras. Então ele precisava ouvir do Espírito Santo. Qual é a direção? O que eu vou fazer nessa situação? E aí ele fala: se você está ouvindo de Deus, você está andando na luz, você não tropeça. Mas se você perdeu a sua sensibilidade, sua audição da direção de Deus, no mover do Espírito Santo, é natural que a gente fique confuso, no escuro, dá umas tropeçadas aqui e ali. Então, essa carreira proposta nos traz para perto do Senhor, para ouvirmos melhor, para andarmos mais na luz, tá? Então, às vezes, parece que Deus demora a agir em algumas de nossas lutas. Parece que já é tarde demais. Jesus ficou lá 2 dias. Mas até a demora tem um propósito bom para aqueles que amam a Deus. Como a gente sabe, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o seu propósito. Tá? Então, tudo coopera para o nosso bem, de acordo com o propósito de Deus. E Jesus tinha um propósito ali na vida de Lázaro, né? Então, na sequência desse texto, em João 11:38, está escrito assim: Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto num lenço. Então lhe ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Vejam, o salário do pecado é a morte, tá? Lázaro estava morto, ele foi envolvido em faixas e colocaram ele dentro de uma gruta. Fecharam a gruta com uma pedra por conta da decomposição do corpo, o cheiro ruim, é horrível, né? A morte, o cheiro de morte, né? Então, trazendo isso para as nossas vidas, a gente tem o hábito, tá, de, com a consciência cauterizada e adormecidos no pecado, adormecidos numa vida sem graça, fora do rumo, da rota, da carreira que Deus nos chamou e propôs para nós, e propõe para nós, e mantém em nós, tá? A gente tem essa tendência de colocar tudo, tampa com uma pedra, recalca, reprime lá dentro, tenta não pensar, joga para o inconsciente, para o pré-consciente, aí não esquece esse assunto, né? Nós entramos naquela fase de negação, a gente diz que não tem esse problema, não, mas tá tudo bem, não, mas tá... entramos na fase de negação, a gente nega até as frustrações e os sonhos que a gente tem, né? A gente começa a deixar eles morrerem para a gente não ficar angustiado. Então a gente entra nesse negócio de jogar tudo para dentro da pedra, mas isso traz dores, traz mortes, traz sofrimento. E a gente não quer tirar a pedra, por quê? Porque cheira mal, porque a gente não quer que os outros nos vejam assim, não quer que as nossas fraquezas, nossas podridões sejam expostas.
Até para nós mesmos, nós temos dificuldade, a gente esconde. Bota debaixo do tapete, bota debaixo do armário, dentro do armário, tranca num quarto escuro, né? Enterra, faz qualquer coisa, mas não deixa isso vir à tona. Só que a transformação de Deus precisa nos trazer a luz. A transformação de Deus precisa passar por cima da negação, precisa passar por cima desta pedra. Então Jesus ordena, Jesus não vai tirar a sua pedra, ele ordena, tirai a pedra. É a gente que tem que tirar a pedra. Que pedra é essa? Da negação, da fuga, da incredulidade, da desconfiança. Tira a pedra, deixa, se expõe para Deus. Deixa a graça de Deus poder alcançar a nossa podridão, a nossa fraqueza, as nossas imperfeições, as nossas vergonhas. Então, eles não queriam tirar a pedra, mas Jesus ordena, tira a pedra, como ele te ordena hoje. Você está dentro de um processo de Deus na tua vida, tem uma carreira proposta que é uma bênção, é maravilhosa para você. Volta para dentro dela, tira essa pedra, deixa Deus te transformar. A graça de Deus, ela age depois que a gente tira a pedra. E quando tiraram a pedra, Jesus deu uma ordem para Lázaro: Lázaro, vem para fora. E Lázaro veio. E quando a gente sai para fora, o poder de Deus vai se manifestando. Quando a gente tira a pedra, a palavra do Senhor toca em nós e produz mudança, produz transformação. Às vezes a gente está, eu leio a Bíblia, mas não acontece nada, está sem graça, sem sentido, qualquer mensagem, eu detesto as mensagens, eu não consigo mais escutar mensagem de pastor nenhum, é tudo bandido, é tudo sem graça, é tudo repetitivo. Tira a pedra e a palavra começa a fazer vida, e a gente sai para fora, e as ataduras são tiradas, as faixas, o lenço, tudo é tirado, e a gente é trazido de volta à vida, e as pessoas nos olham como olharam Lázaro e começam a dar glória a Deus. Glórias a Deus, que bênção, que coisa impressionante, o poder de Deus, a ação de Deus na vida das pessoas, na vida desse homem, desta mulher. Vem para fora, Lázaro. Vem para fora, tem uma carreira para a tua vida, tem propósito de Deus na tua história. E aí a gente passa então ao terceiro ponto: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, tá? Então esse correr com perseverança, né? É uma coisa que eu queria chamar a atenção. Primeiro vou ler aqui passagens bíblicas que falam sobre isso, né? Romanos 8:28 diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Estamos falando exatamente de nós, de mim, de você, de vocês, né? Que foram chamados segundo um propósito de Deus, para correr esta carreira com perseverança. E é preciso você entender aqui: tudo que acontece na tua vida é para o teu bem. Não segundo a tua percepção, mas segundo um propósito de Deus para você. Às vezes a gente quer ser próspero, quer que tudo dê certo, que não haja problema. Gente, viver é enfrentar problemas. Quando a gente absorve que problemas fazem parte da vida, eu não preciso sofrer com isso, eu posso confiar e posso saber que algumas coisas a gente ora e parece que Deus não responde. A gente começa a orar, deixa passar um dia, não vê a solução, 2 dias, a solução de repente começa a aparecer aqui, um caminho, uma rota, aquilo que parecia o fim do mundo, não é o fim do mundo, já não é mais um problema tão grande, já não é mais um problema, e a vida segue, tá? As coisas são, se nós estamos no caminho, anda na luz, persevera, não desanima, não cansa na corrida, né? O problema da corrida é que quando a gente corre muito, de repente cansa, e aí vem uma dificuldade, a gente não está aguentando. Então o que vai te fazer correr bem essa corrida? É a perseverança, né? Tirando os desembaraços, você vai mais leve, você pode ir mais longe, e a perseverança é o que te mantém nos momentos mais difíceis, tá? E os momentos mais difíceis, a gente precisa se lembrar de que tudo que acontece na minha vida é segundo o propósito de Deus para o meu bem.
Ele está pensando na minha salvação, na minha eternidade, na minha transformação, aquilo que nós falamos sobre o processo. É um processo de transformação, é um processo de cura, é um processo de amadurecimento, é um processo de crescimento, é uma construção de Deus em nós. Deus está nos construindo. Então, esse é o propósito dele. E dentro desse propósito, né, vem dificuldades, vem situações que a gente não tem que desanimar. Simplesmente persevera. Hebreus 12:7, suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual filho que não é disciplinado pelo pai? Essa é a tradução da NVI. Eu vou falar agora da João Ferreira de Almeida, que diz assim: é para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Então, queridos, a correção de Deus, as dificuldades, as disciplinas, elas são um ato do amor de Deus Pai sobre as nossas vidas. Ele está nos corrigindo, está nos mostrando, isso não é bom, não vai por aqui, não é assim. Vem cá, meu filho, vem conversar comigo, confia no seu pai. Eu quero o teu bem, e eu sei qual é o teu bem. Nosso pai terrestre talvez nem sempre saiba qual é o melhor para nós, mas o pai celestial sempre vai saber. Por isso que tem aquela versão da metáfora do pastor e das ovelhas, porque a ovelha enxerga até uns 3, 4, 5 metros, mas o pastor enxerga lá longe, então ele vê se tem lobo se aproximando, se tem um precipício, se tem coisa ruim, tá? Então a voz do nosso Senhor, do nosso pastor, ele sabe o que é melhor. Então confia. Aquilo que está aí na tua vida não é para te destruir, não, é para te transformar, te curar, te amadurecer, te dar crescimento. É uma construção de Deus na sua vida. Se aquieta, se acalma, confia, persevera, tá? É uma coisa que eu queria chamar a atenção nesse item. É a coluna da perseverança, tá? Correr com perseverança. Que algumas circunstâncias difíceis vêm sobre nós, a gente aprende com elas e tudo, né? Aprende a confiar, a orar com fé, a receber a mudança das circunstâncias. Mas tem circunstâncias que a gente ora e não muda. Continua orando, não muda. Persevera e não muda. Relaxa. Tem circunstâncias que vêm sobre nós para nos mudar. Não é para mudar a circunstância, é para mudar o homem, para mudar a mulher, para mudar a nossa alma. Então, você não entra em desespero, não é que Deus não está mais contigo, o Senhor te ama, Ele já sabia as besteiras que você ia fazer na tua vida, Ele já sabia o mal que você ia causar, Ele já sabia que você ia crer nele, ia confiar, ia se entregar para Ele, mas sabia que você tinha todas essas coisas, como foi com Pedro. Jesus sabia que Pedro ia cair, mas Ele chamou, e tinha propósitos, e continuou, e levou até o final. E é isso que Ele quer fazer contigo. A boa obra que Ele começou na minha e na tua vida, Ele vai levar até o final. Confia, entrega, se rende a Ele, tá? Persevera, tá? Porque tem coisas que não vão mudar. Tem circunstâncias que vão mudar a mim, vão mudar a você, vão mudar a nós. Mas as circunstâncias pode ser que permaneçam. Ou elas podem sair quando a transformação proposta em nós for concluída, tá? E aí nós passamos então para o quarto item desse texto mencionado para uma boa carreira na vida com Deus, tá? No processo de Deus em nós, tá? No nosso chamado. É olhar firme para Jesus. Foco em Jesus, tá? Então, quando a pessoa está correndo, ela está naquela luta lá para perseverar e tudo, ele não pode dispersar a mente dele, ele tem que ter um foco no alvo. Qual é o alvo? O alvo da nossa corrida é Jesus. Eu quero chegar até Ele, eu quero passar minha eternidade com Ele, eu quero estar na presença dEle. Não existe coisa melhor para o ser humano que estar com Jesus, tá? E é interessante na palavra de Deus, né, que quando Jesus falou sobre a vinda do Espírito Santo, ele disse que ele ia para o Pai, mas ele ia enviar o Consolador, que estaria conosco para sempre.
Então, a partir do Pentecostes, o Espírito Santo passou a estar conosco e vai estar para sempre. Nunca mais passaremos um tempo sem o Pentecostes, sem o Espírito Santo conosco. Tá? Quando a palavra fala sobre o arrebatamento, lá em Tessalonicenses, ela diz, falando sobre o nosso arrebatamento para o encontro com o Senhor nos ares, ela fala o seguinte, né? Que nós vamos nos encontrar com o Senhor nos ares, estaremos com Ele para sempre. Então, a partir desse momento do arrebatamento, nós nunca mais deixaremos de estar com o Senhor Jesus. Hoje estamos com o Espírito Santo para sempre dentro de nós, e a partir do arrebatamento estaremos também junto com o Senhor Jesus o tempo inteiro, junto ali. Não é só pela fé ou através do Espírito Santo dentro de nós, mas estaremos junto com Ele para sempre. Não existe melhor proposta para a vida do homem, então olhar para Jesus. Se a gente ficar olhando para homens, líderes, pastores, missionários, profetas, apóstolos, cedo ou tarde, a gente vai se decepcionar e vai cobrar deles o que eles não podem nos dar. Mesmo homens e mulheres apaixonados por Jesus, super dedicados à obra de Deus, ao Senhor, são falhos e vão errar conosco. Às vezes tem falhas de caráter, tem falhas de postura, tem momentos na carne e podem ter uma antipatia com a minha pessoa, com a tua pessoa, né? Por razões as mais variadas possíveis. Às vezes problemas até de similaridade na história deles, mas vai ter um momento da decepção. Então, eu preciso ter o foco em Jesus, na palavra do Senhor, nas promessas que Ele tem para nós, tá? Se eu confiar também em circunstâncias, eu vou cair. Não, está cheio de problema na minha vida, é porque eu não estou com Deus. Não, não é isso, queridos. As circunstâncias difíceis, a Bíblia fala, no mundo tereis aflições. Mas não fiquem com medo, não se apavorem. Eu venci o mundo e eu estarei com vocês, né? Através do Espírito Santo e através da presença, o olhar do Senhor está sobre nós o tempo inteiro. O agir de Deus, a proteção de Deus está sobre nós. Os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem, o buscam e o amam, tá? Mas é preciso crer nele, como diz o próprio livro, o mesmo livro de Hebreus, né? Importa para aqueles que se aproximam de Deus crerem que Ele existe e que Ele recompensa, abençoa aqueles que o buscam. Então, você crê que Ele existe e está buscando a Ele, você está na bênção, meu irmão. Você está na recompensa. Sabe? Isso é um investimento que você faz, que você vai ter retorno garantido, absoluto. Muita gente dá palestras sobre finanças e tal, mas veja, o retorno garantido e absoluto é aquele que investe tempo buscando a Deus. Gaste tempo da sua vida buscando o Senhor, na palavra, na oração, é jejum, é presença, vai no culto, vai na reunião, tá? Ouve mensagem, faça, busque, invista tempo, dobre seus joelhos na presença dele. Acordou ansioso, agitado, já entrega. Acordou meio triste, com tendência a uma depressão, já vai lá e entrega. Não deixa o mal se instalar, né? E ganhar terreno em você. Está magoado com alguém, está sentindo... Não, já vai lá e se entrega para ele. Lança isso no altar de Deus. Fala, Senhor, eu não quero esse peso na minha vida, eu não quero esse pecado na minha alma. Eu perdoo aquela pessoa, eu libero, não quero ficar pensando nisso, não. Está perdoado, eu já errei também, eu também peco, estou fora. Amém? Então não confie em circunstâncias, não confie em bens, em aposentadoria, em emprego público, em patrimônio, em ser um super profissional bem-sucedido, em ter reservas que não acabam. Nada, tudo isso pode se perder. Tudo. Nós estamos no universo que como é que é o texto? A traça, né? Nossa, me esqueci agora. Traça, mas corrói, né? A gente tem as coisas são corroídas, as coisas se perdem, se gastam, tá? Então, é um mundo que a gente precisa entender e discernir, tá? Problemas fazem parte, manutenção faz parte,
Por isso, este é um ano para você dar manutenção e preservação e crescimento para o teu espírito, para a tua alma e para o teu corpo. Corpo, alma e espírito. Guarde os três, dê manutenção nos três, tudo precisa de manutenção, né? E a maior garantia de crescimento espiritual, de paz e contentamento está em permanecer com os olhos, com o seu foco firme em Jesus. Nele, 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 nele. E a bênção de Deus vai crescer e vai se desenvolver na tua vida. Queridos, depois, para quem estiverem interessados, a gente vai fazer aí um tempo como é que se diz? Uma online, né? Aberta para conversar sobre essa mensagem, se esclarecer suas dúvidas. E agora, antes de encerrar, eu queria somente orar pela tua vida, tá? Pai, em nome de Jesus, eu quero entregar esse teu filho, tua filha que está aqui assistindo, nesse momento dele, através do YouTube ou através de outra forma. Pai, que a tua bênção esteja sobre esse teu filho, essa tua filha, a tua graça, o teu amor, o teu zelo, o teu cuidado, que esta palavra traga clareza sobre o teu agir, os teus propósitos na vida dele, na vida dela, que possa gerar mudança, transformação, crescimento espiritual. Eu te peço, abençoa em nome de Jesus, guarda que todo laço do inimigo tem prendido teu filho em pesos, em pecados, que haja desembaraço em nome de Jesus, que haja, Senhor, liberdade para fluir na tua vontade, fluir na carreira, no chamado, para fluir com graça e perseverança. Aquele que já desanimou, está querendo desistir, que haja um mover do Espírito Santo, da graça de Deus na vida deste homem e desta mulher, para que persevere, para que fique firme, para que fortaleça os seus joelhos trôpegos, esteja firme para andar mais léguas, para subir mais montes, cheio da tua graça, do teu amor e da tua alegria nos nossos corações. Pai, é o que eu te peço em nome de Jesus, te agradeço desde já, obrigado por esse tempo juntos aqui. A paz do Senhor a todos vocês. Beijo.